O arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes do exército do Deus dos céus, pelo qual o significado do seu nome está relacionado a uma pergunta: quem é como Deus? Ou quem é semelhante a Deus? Ninguém é, a não ser Cristo, e não teve por usurpação ser igual a Deus. O significado da palavra arcanjo Miguel não está afirmando que ele é igual a Deus, mas está perguntando quem é como Deus. Também não diz que ele, o arcanjo Miguel, é o príncipe dos príncipes, mas fala em Daniel capítulo 10, verso 13, que ele é um dos, no plural, primeiros príncipes, também no plural. Isso significa que ele não é o único príncipe, mas que existem outros além dele. Porém, por ele ser chamado de o grande príncipe, que ele se levantará no fim dos tempos. Isso é porque ele é um dos primeiros e não dos últimos. Porque o príncipe dos príncipes é Cristo, o Filho de Deus. Mas onde se está escrito que o Senhor Jesus, além de ser chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele também é chamado de Príncipe dos Príncipes? Vejam, em Daniel capítulo 8, verso 25, diz que o anticristo se levantará contra o príncipe dos príncipes no fim dos dias, pois o anjo Gabriel disse para Daniel que Miguel veio ajudar ele. Logo, se ele veio, foi sobre ordens de alguém superior a ele. Sendo assim, fica bem claro que Miguel não é o príncipe dos príncipes, mas é grande por ser um dos primeiros príncipes. Ele é o arcanjo da frente de batalha. Por isso, o arcanjo Miguel vem anunciando a volta de Cristo, que vem buscar a sua igreja, pois ele virá nas nuvens com milhares de anjos à sua volta, e com voz de arcanjo que vem na frente, pela presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Pois na chegada de um rei, ou presidente, ou alguém importante, não são eles mesmos quem vem na frente, anunciando a sua própria chegada, mas sim os governadores da corte do rei e o comando da guarda do palácio e da presidência, onde o exército, marinha ou aeronáutica e a delegacia da polícia, onde dão cobertura e proteção dos seus superiores. Em lugar nenhum fala que o arcanjo Miguel é chamado de Senhor. Por isso, ele não teve poder nem autoridade para repreender Satanás quando disputava a respeito do corpo de Moisés. Sendo assim, o arcanjo Miguel é a mesma pessoa do Senhor Jesus Cristo? Não é. Isso não procede e não faz nenhum sentido esta comparação. Mas por que não? E como explicar a diferença entre um e outro? Vejam bem, quem tem a posição de Senhor, logo tem poder para repreender, porque Cristo, sendo o Senhor, repreendeu Satanás quando foi tentado por ele no deserto, e ainda estava 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, e mesmo assim o repreendeu. Não teria o mesmo poder o arcanjo Miguel de repreender Satanás, sendo ele mesmo o Senhor? Não faz sentido algum um Senhor pedir para outro Senhor repreender, se ele fosse realmente o Senhor. Isso já prova com clareza que o arcanjo Miguel é comandado pelo seu Senhor, que é maior em poder e autoridade do que ele. Quem? Jesus Cristo, pois ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Pois só existem dois nos céus que têm o título de Senhor. Quais são eles? O Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas onde está a prova que são dois e que são chamados de Senhor? Cristo mesmo disse, nos Salmos, Davi falou, disse o Senhor ao meu Senhor, ou seja, disse Deus a Jesus Cristo, o seu Filho, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Porque está escrito em Daniel capítulo 8, verso 15, 16 e 17. Daniel viu um com aparência de homem e se apresentou diante dele. E Daniel ouviu
uma voz de homem que procedia entre as margens do rio Ulai, que fica ao leste da cidade persa de Susã. Este homem gritou em alta voz e disse: Gabriel, dá a entender a Daniel a visão que viste. Gabriel foi para perto de onde Daniel estava e, com medo da aparência do anjo Gabriel, Daniel prostou-se com o rosto em terra. Mas o anjo disse: Entende, filho do homem, esta visão, pois, se refere ao tempo do fim. Está vendo só? Não diz que Daniel estava adorando ao se prostrar diante do anjo. Ele se prostrou como símbolo de humildade, de respeito e por estar com medo em ver um dos anjos que assiste na presença de Deus. Nem sempre se prostrar é adorar alguém, pois se fosse, os irmãos de José no Egito teriam adorado ele, pois todos eles se prostraram na presença de José. Vejam que em 9 de Daniel, verso 21, o anjo Gabriel apareceu para Daniel quando ele orava em aparência humana. Por isso se diz o homem Gabriel. Então, o que acontece em Daniel capítulo 10, verso 12 e 13, falam claramente quem é Jesus Cristo e quem é o arcanjo Miguel. Vejam que primeiro Gabriel diz para Daniel: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Quem mandou Gabriel vir até Daniel não foi o mesmo com aparência de homem que apareceu para Daniel e falou com voz humana do rio Ulai? Mas onde está escrito que Cristo é chamado de Filho do Homem? No Evangelho de João, capítulo 13, verso 31, Cristo disse: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E em Mateus, capítulo 16, verso 27, Cristo também disse: Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então ele era o principal e único príncipe dos príncipes do exército de Deus. Por isso Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou. Enquanto Daniel fez a mesma coisa que Josué, Daniel também se prostrou com o rosto em terra, porém não fala que ele adorou. O anjo Gabriel fala que ele temeu. Então Josué perguntou: Que diz, meu senhor, ao teu servo? Vejam, Josué chamou ele de Senhor. Era Cristo verdadeiramente que estava ali, pois foi chamado de Senhor. E quem tem a posição de Senhor tem poder para repreender. Por isso, o arcanjo Miguel não repreendeu, porque ele não era o Senhor, não tinha este poder, esta autoridade. Mas ele disse: O Senhor te repreenda, pois foi este mesmo Senhor que repreendeu Satanás no deserto quando foi tentado. E agora, como prova de que era Cristo quem falava com Josué e não o arcanjo Miguel, Cristo disse o mesmo que Deus disse a Moisés: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Pois onde a presença de Deus e do Filho de Deus está, o lugar é santo, por causa da glória da sua presença. Em Apocalipse capítulo 12, verso 7 diz que Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos, mas não Cristo quem batalhou contra o dragão, porque ele está sentado no trono à direita de Deus. Por isso se faz uma pergunta no nome do significado de arcanjo Miguel: quem é como Deus? Ou quem é semelhante a Deus? Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, pois todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e nada do que foi feito sem ele se fez.
O anjo ou arcanjo que Deus envia na terra para uma batalha para libertar o seu povo, livrando do mal. Logo, aquele anjo ou arcanjo é o príncipe libertador do povo, enviado por Deus. Por isso se diz em Daniel capítulo 12, verso 1: naquele dia se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos de teu povo. Vejam, aqui diz que Miguel é grande porque ele tem lugar de destaque nos céus e tem um assento entre os príncipes, sendo ele um dos primeiros e dos principais entre todos os que assistem na presença de Deus. Por isso diz que ele vai se levantar primeiro à ordem de Deus para lutar pelo seu povo. Já Cristo foi feito um pouco menor do que os anjos, mas foi-lhe dado todo o poder nos céus na terra. Arcanjo Miguel não tinha todo o poder, porque se ele tivesse, ele seria um Deus e não um arcanjo, e teria poder para repreender. Assim ele é apenas grande nos céus. Afirmou Cristo dizendo: entre os homens nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quem era o menor no reino dos céus? Cristo, pois ele mesmo foi feito um pouco menor do que os anjos. E ele mesmo disse: quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. A verdade é que ninguém pode ser o menor e nem o maior, pois o menor e o maior é Cristo. Pois Cristo estava falando dele mesmo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o começo de tudo e o último de todos, a origem de Gênesis e a revelação de Apocalipse, o antes e o depois. E Deus, o Pai, o que é que Ele é? Ele é tudo que o Filho é e é muito mais ainda de todas estas coisas, e tudo o que ninguém consegue explicar ou descrever, nem compreender, onde não existem palavras que possam revelar, esclarecer com exatidão a tão preciosíssima essência incomparável, inconfundível, inumerável, indestrutível, infinito, exclusivo, essencial, supremo, inefável, eterno, exuberante, esplêndido, inimaginável, inabalável. Nada pode descrever quem é Deus, mas o que Deus fez e deu ao ser humano, a saber, o suficiente de que Ele é o que Ele é, e além dele não há outro. Foi o que Ele mesmo disse: eu sou o que eu sou, e além de mim não há outro. Amém.